A Bíblia diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que nós teremos 7 mulheres para um homem, certo? E a mulher vai falar: não preciso do seu dinheiro, não preciso nada seu. Isso é bíblico, então? É bíblico. Que como Deus, ele sempre trabalha com misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem que ser justo, não é isso? É mais ou menos. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa... muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviano. É uma quebra de tabu. Muito. Na verdade, dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo. Quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, okay, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade, converse os dois. Quer comprar alguma coisa, não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. A Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala: o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo. Tá certo? Independente de elogio ou crítica... Eu me mantenho. Mas é lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Quem te irrita te controla. Quando ouvir um elogio, pensa internamente: há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve, muito obrigado, e pensa: há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Não sei. A Bíblia é um livro de oportunidade. Tem 2 ladrões na cruz. A oportunidade está para os 2. Ok? Ela é a mesma. A distância provavelmente ela é a mesma. Sim. Certo? Um estava na esquerda, outro na direita e pronto. Mas a distância era a mesma. Mas o Salvador estava no meio. Por que ele salvou um só? Porque ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham que nem tem, porque não conseguem perceber. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte: agora vejo por espelhos um enigma, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido. Certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, é meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como, mas nós temos algumas informações que nos norteiam. Sim. Tá certo? A Bíblia fala que existem 2 vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna,
a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio, para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que você... O que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo, você simplesmente aceitou o processo de santificação. Então santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando, eu vou diminuindo os intervalos dos meus erros e vou também fazendo com que as intensidades desses delitos sejam menores. Porque o segredo é a palavra, é ela que... É o manual da vida. Isso. O segredo, não interessa se você é crente, se você não interessa. O cara é espírita, o cara é católico, o cara pode ser o que for, ô Celso. A Bíblia é um livro extraordinário, certo? Que vai te ensinar, primeiro, a se relacionar com pessoas. Sim. Segundo, se relacionar com você mesmo e depois se relacionar com Deus. Tá certo? Então, o relacionamento mais desafiador de pessoas, porque ele é a base, tá Sim. certo? Ele te ajuda a se relacionar com você mesmo e com Deus. Então, a pessoa feliz é aquela que aprendeu a lidar com os outros, porque tem gente que acha, então quer dizer que eu preciso de Cristo para ganhar o mundo? Claro que não, você precisa de disciplina, foco, você precisa de estudar, você precisa de uma série de coisas, certo? Para ganhar o mundo, para ser rico, para ser forte. O grande problema é que quando essa partida terminar, ok? Como diz os chineses, acabou a partida de xadrez, se você é um peão ou um rei, você vai para a mesma caixa. Então, quando acaba tudo isso, Celso, certo? Ao máximo que a pessoa vai é com você até o cemitério. O casamento, ele é opcional, ok? Só que pessoas não sabem da seriedade dele, Celso. Então, se ele soubesse a seriedade do casamento... Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que é até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então é só troço ruim. Isso é uma pessoa só. Para sempre. É para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou. Sim. E o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse, o divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar, a vítima que não quer perdoar, então sempre vai culminar nessa que Jesus questão. disse que é Dureza do coração. Dureza do coração. Dureza do coração, certo? Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é brincadeira, tá certo? E, para isso, elas precisam se tornar responsáveis. E é complicado. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com isso por causa dessa banalização. Mas tem homem que, os mais velhos principalmente, eles tinham muita dificuldade para lidar com isso. Palavras de incentivo, ok? Dizer eu te amo. Os mais velhos, eles foram preparados para resolver problemas, certo? É cansativo, mas eu aprendi uma coisa, você não faz o que quer, você faz o que precisa. Não é? Exatamente. Precisa ser. Eu faço o que eu quero. Se você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo. Certo? Como que é isso? Você só é livre de verdade quando você faz o que não quer. Mas o que precisa. Quando faz o que não quer. Então quem faz o que quer... É escravo.
do seu próprio desejo. Ah, do seu próprio desejo. Ele é escravo de si mesmo. Às vezes você levanta no horário. Você já teve vezes que você não quis ir trabalhar? Já. Você foi? Fui. Por quê? Porque você fez o que precisa e não o que quer. Porque você é livre. Cara, Entendeu? é uma visão diferente isso. Porque se você fizesse o que você quer, Celso, você não seria o Celso. Você não teria chegado onde chegou. É verdade. Você só chegou onde chegou porque você fez muita coisa que não quis. É verdade. Então, entendeu? Eu não tinha pensado nisso. Aí você se libertou. Entendi, Ok? entendi. Hoje você é livre. Tá certo? E quando você vai ter lazer? Quando precisar. Você é corpo, alma e espírito. Certo? Então, seu carro precisa de água, óleo e combustível. Você precisa de coisa para o seu corpo material, de coisa para a sua alma emocional e da coisa para o seu espírito. Aproveitar a vida é suprir a necessidade dessas 3 áreas. Quando você supra a necessidade do seu espírito, você está aproveitando a vida, porque sua vida vai ficar melhor. Quando você supra a necessidade de sua alma, cuida das coisas emocionais e coisas materiais. O negócio é o seguinte, eu procuro ser equilibrado. Tá. Apesar das pessoas acharem que o equilibrado ele não tem caráter, não tem... né? Porque hoje está tudo no desequilíbrio. Ou pode tudo, ou não pode nada. Certo? O grande problema hoje não é o que você diz, é quem diz, né? Sim. Tá muito assim, né? E a forma... Hoje existe uma coisa muito poderosa, que é a forma que você fala. O que você fala hoje é menos importante do que como você fala. Se você aprendeu a falar a coisa errada da forma certa, vão te ouvir. E se você fala a coisa certa da forma errada, ninguém te escuta. E às vezes te cancela. Exatamente. Então você tem que ter esse posicionamento, saber o que fala. As pessoas pedem. Hoje, Celso, você não precisa mais de gente para separar a gente. A máquina faz isso. Aliás, agora eu não lembro, não sei se foi em Moçambique, que uma das escritoras mais famosas, não estou lembrado agora, mas era um país ali da África, vizinho a Angola. A escritora mais famosa escreveu um livro defendendo o desperdício que é o homem ter uma mulher só. Porque o homem, por exemplo, olha, normalmente na regra, você, né, eu digo assim, eu nasci macho e fui treinado para ser homem. Homem é uma coisa, macho é outra. Uhum. Tá certo? Tem homem que não é macho, tem macho que não é homem. Ok? O homem, de onde eu venho, ele foi treinado para resolver, treinado para pegar a bolsa, ele foi treinado para ser homem. Certo? Sim. Esse homem, ele está desaparecendo. Certo? Ele está sumindo. Porque a mulher, cada vez que passa, tem a sensação que precisa menos do homem. Sim. Até porque a solução está muito prática aí para tudo. A Bíblia diz... Deixa eu ver. Eu posso ler, não posso? Pode à vontade. Então eu vou ler para você aqui. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que nós teremos 7 mulheres para um homem. Certo? E a mulher vai falar: não preciso do seu dinheiro, não preciso nada seu. Isso é bíblico, então? É bíblico. Certo? Nós só queremos ser chamada pelo teu nome, nós só queremos ter um homem, porque sumiu tudo, gente. Um homem está do lado do mico-leão dourado para ver só em cativeiro. E está caminhando para isso. Ué, cada dia que passa, nós vemos menos isso.